3. Muito boa noite, estamos aqui com o nosso podcast Face to Face com o Nonato Soares hoje aqui, né? Muito obrigado pela sua companhia. E hoje eu trago um médico que é da medicina integrativa e também que tem outros assuntos em estudos e coisas que nós vamos saber aqui hoje no programa. Eu falo no programa de hoje com o Dr. Adelson Prado. Ele é da área paulista, de Santos, né? Da Albert Einstein, e agora está conosco aqui. Ele voltou, volta porque ele gira o Brasil atendendo a sua clientela e fazendo o trabalho que ele sabe fazer, que é a medicina integrativa. Conversa com ele, Dr. Adelson Prado, boa noite. Boa noite, prazer, privilégio estar com vocês de novo. E Nonato especial, Nonato, essa parceria nossa já vem de tempos, né? Muito bom. Fico feliz de estar aqui com você aí do outro lado e tentar buscar o maior resultado possível nessa nossa conversa aí. Hoje nós sabemos que a medicina, em tempo de pandemia, nós temos que observar que a coisa anda muito complicada. Ninguém sabe o que é, na verdade, o que está acontecendo e tudo mais. Você na área médica hoje se especializou na integrativa, mas também na hora de fazer a clínica, você está de prontidão. Sempre. E a gente costuma falar que a medicina convencional é muito boa, né, nos agudos, resolver situações imediatas. As crônicas, a medicina integrativa agrega outros valores, outras terapêuticas, que vai dar muito melhor resultado. Hoje, por exemplo, você sempre trabalha com a medicina integrativa de produtos naturais. Você é mais chegado a ter realmente uma indicação de produtos que você já conhece, que você estuda e que você acaba justamente indicando para uma melhor adaptação do paciente. Você é um estudioso disso também. Sim, é minha paixão natural. Desde o começo, minha primeira formação foi naturologia e depois fiz biomedicina, depois medicina integrativa Einstein. Por quê? A gente sabe que o conhecimento nunca acaba. Quando a gente pensa que sabe tudo, vem uma coisa que a gente não sabia. Quando a gente pensa que está na alta tecnologia, vem o índio e ensina alguma coisa para a gente. Vem um matuto que ensina alguma coisa para a gente. Então a gente está sempre evoluindo nesse nosso aprendizado. Mas a minha prescrição, de preferência, é 100% natural. Eu não entendia o que era uma medicina integrativa. O que falta para o estado do norte e para o nordeste chegar mais próximo? O que falta, doutor? Mais entendimento e também os poderes públicos enxergarem que precisa somar com outras linhas de terapêuticas. Está mais aberto porque o conhecimento vem, busca pesquisa, não é só eu acho, não tem nada de eu acho, então tem que ser justamente com pesquisa, com coisas confiáveis, para poder agregar aquelas coisas simples. Tem também um conceito de saúde que foi impregnado nas pessoas, que não é o conceito de saúde que deveria ser. Que no período pandêmico, assim, terrível, você enfrentou a pandemia, aliás, que muitas pessoas não acreditavam no que você estava fazendo, até ficavam assim, que negócio é esse? O cara está de frente recebendo o doente com febre, gritando, com tosse, e você chegou a atender todas as pessoas. Naquela oportunidade, eu lembro que você tinha um conceito. Olha, a doença, ela não tem um formato ideal para a gente clinicar, mas eu vou por onde ela me der a possibilidade de eu conseguir livrar você de uma pior etapa, eu vou livrar você. Como funcionou isso, doutor? Ana Maria, por que a senhora está nervosa desse jeito? Porque eu estava com medo de ir para o hospital, ser o coronavírus e me deixar isolada lá, presa dentro de um quarto, e botar aquela mangueira na minha boca e eu não ver mais minha família. Porque todo mundo só está morrendo disso agora. A gente estava numa luta, o inimigo era desconhecido, né? Sim. E era invisível, na verdade. Graças a Deus tive esse entendimento. Eu fui buscar um professor que eu tenho desde que eu me conheço por gente, chamado Salomão. O rei Salomão, ele falou, cara, cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa determina a tua vida. O coração triste resseca os ossos. É mais fácil você vencer uma cidade inteira que você vencer você mesmo. Opa, então vou fazer isso comigo primeiro.
eu vou me preparar, me capacitar emocionalmente, espiritualmente, para poder enfrentar e ir para a guerra. Eu estava meio que comandante desse povo. Então, eu tinha que passar esse entendimento para cada pessoa. Então, se eu atendi tantas mil pessoas e passei esse entendimento, eu não me acanhava com alguns abraços. Ao contrário, não me acanhava com um sorriso, com a fala, que eu já sabia que o ouvir, você só de ouvir um apoio, de um abraço ou de um incentivo, só ali, o teu sistema imunológico já, opa, não, que nada, que nada. Temos uma chance aí. Mostrar que existia uma possibilidade. Olá, doutor Adelson, bom dia, meu amigo. Sou para te chamar, meu amigo. Muito obrigado por tudo que fizeste comigo. No momento difícil que eu passei, que foi o momento do Covid, eu tive um suporte muito grande de você. Quando todo mundo estava com medo de me aproximar de mim, tu foi o cara que se aproximou e me ajudou. A medicação correta, o amparo, a conversa, os teus vídeos, cara, isso me confortou muito e me ajudou muito. E com isso eu tenho uma admiração grande por você, falo para todo mundo isso. E hoje eu tô aqui para te dizer, cara, muito obrigado mesmo, com todo o carinho do mundo. Sou teu fã, tu sabe disso. Beijo, meu amigo. Fica com Deus e conta comigo sempre. Para muitas pessoas que perderam a possibilidade de viver, eu mostrava que tem possibilidade, e eu sou a possibilidade. Estou cadeirante, tenho uma idade, estou de 60 anos, estou de risco. Que risco não, o risco é aqui, né? Eu percebi que o risco estava além daquilo que eu podia pegar. Nós tivemos muito êxito aqui nessa ação social, também graças à participação dos nossos amigos da Casa da Avó. Está aqui conosco nosso coordenador, Rodrigo Araújo, também o doutor Adelson Prado, da Medicina Integrativa, e o nosso fisioterapeuta, o doutor Vladimir Almeida. Nossa gratidão, nosso muito obrigado a vocês pela presença de vocês. Estava no invisível. Eu não vou brigar contra o invisível, é como se fosse aquele filme lá, o Exterminador do Futuro. Já foi. Bom, doutor, só de saber que eu não estou com corona, já estou animada, é como se eu estivesse saindo daqui curada. O que você tem hoje? Faringite. Ótimo. Quer falar mais alguma coisa? Agora tratar, e tratar também do meu psicológico, na verdade, porque eu estava com muito medo. Então eu já vou sair daqui boazinha pulando. Não, vou brigar com o que eu estou vendo. Então, o que eu posso oferecer é o que eu tenho. Se tiver que oferecer abraço, sorriso, uma conversa, era o que eu tinha, além, claro, da questão medicamentosa. O emocional com o fisiológico. E o resultado veio, graças a Deus. Maria, como é que você estava esses dias aí? Eu estava com problema na garganta, estava com uma moleza, e estava sem paladar, chorava, e era muito... Por que você chorava, Maria? Com medo de morrer. Ele piorava porque o psicológico dele já chegava no posto, doutor, eu acho que eu estou com um problema sério, eu não estou respirando, não estou sentindo gosto de comida nenhuma, e você acabava justamente chamando a atenção da pessoa e peitava essa pessoa de, olha, vamos pelo outro lado? Maria, fala pra gente o que você está fazendo aqui hoje e o que passa na tua cabeça? Bem, doutor, eu vim aqui hoje porque me falaram que estava fazendo o teste do Covid, né? E eu tô com falta de ar, tô com mal-estar, mas só pensando nesse coronavírus. Eu estou aqui para o senhor poder me ajudar. Foi assim, e mesmo porque eu via meus colegas médicos. Quando a gente fala em saúde, a gente fala do porteiro, do faxineiro, do recepcionista, do atendente, enfim, todo o sistema que trabalhava com saúde estava numa situação que ninguém sabia nada. Uma vez uma amiga, diretora do hospital, ligou para mim desesperada se eu sabia, lá no começo. Eu falei, não sei, quem que sabe? Ninguém sabia nada. Aí, conclusão, vamos usar o que a gente tem na mão. Então, cada um usou o que tinha na mão, os instrumentos que tinha na mão. O sistema me ofereceu os medicamentos, né? Que a maioria das pessoas não podiam comprar, por conta também, a maioria estava desempregada, estava numa situação complicada, a gente sabe disso. E eu ofereci, o sistema ofereceu o medicamento e eu ofereci o emocional. Era isso.
acredito que o buraco que ficou, nada vai tampar. Foi feito um buraco aí, nada vai encaixar naquele buraco. O estrago que foi feito. A gente vê pessoas hoje que eram aparentemente equilibradas em todos os sentidos, hoje perdeu a linha do tempo, não sabe nem onde está mais. Eu prefiro ver agora. Eu aprendo com o que eu fiz lá com o meu passado, para que eu viva esse presente aqui para garantir um futuro melhor. Eu não consigo viver o que foi. Foi minha experiência. Em cima de tudo isso, doutor Adelso, você tem hoje uma consciência tranquila que o país em si, o sistema SUS, que foi quem mais trabalhou esse momento pandêmico, você acha que a política ela chegou também a atrapalhar um pouquinho e amedrontar um pouquinho esse momento? A política ela tem sempre dois lados, né? Tem o lado que é a defesa do consumidor, a defesa do munícipe, a defesa. E tem outro lado que tem os interesses. Então, ainda bem que na pandemia, mesmo tendo o lado dos interesses, conseguiu ajudar a comunidade. Porque se não fosse os políticos trabalharem em cima disso também, não teríamos toda a assistência que teve, não teria. Mesmo porque estava todo mundo sem saber o rumo. Então estava todo mundo, a Deus dará. Então, as igrejas estavam perdidas também, né? Porque todo mundo foi obrigado a parar tudo. Então isso aí, cara, gerava o quê? Gerava insegurança total, de pessoas ficarem doentes sem estar doentes. Eu atendi pessoas que estavam doentes sem estar doentes. Estavam doentes sem estar doentes? Eu acho que eu vou ficar, eu acho que eu vou pegar. Peraí, mas não chegou ainda. Eu vi, não foi uma vez, nem duas. Teve uma vez que me telefonou, doutor, eu estou com sintomas. Pô, meu, tá viva. Você tá viva. Tem que ter sintomas. Se você não tiver sintomas, você é morta. Você tem que respirar, é um sintoma, né? Você tem que tossir, é um sintoma. E assim vai. Para você ver o nível de descontrole que causou. Então eu, você sabe muito, você me acompanhou, você sabe que eu estava na trincheira ali, né? Esperando para sair da trincheira, era bala que eu levava. Mas eu me revesti na minha coisa. Vou para a guerra. Hoje, por exemplo, o doutor Adelso Prado, naquele período todo, você teve uma técnica que foi fundamental e que eu acredito que poucos médicos, inclusive, usaram isso. Mas você, pelo número de atendimento, foi muito eficaz com essa participação sua sobre a faringite, laringite. Você acabou descobrindo que ali era o principal filão da coisa, onde passa a comida, onde tem o sabor, onde tem aquele problema que pode inflamar e aquilo tudo. Você atacou esse problema e acabou resolvendo muitas coisas. Cada profissional, o médico tem autonomia de prescrição. Certo. Então, cada um prescreve o que entende por melhor. E naquele momento, Nonato, eu sabendo que era uma doença muito, muito, muito emocional, né? Era uma doença, tinha um vírus, tinha tudo mais. Mas o emocional que desestruturava qualquer um. Ô Maria, como é que você estava esses dias aí? Eu estava com problema na garganta, estava com uma moleza, e estava sem paladar, chorava. Por que você chorava, Maria? Com medo de morrer. Tá bom, depois você conversa então daqui uns dias, tá? Eu tinha que dar naquele momento, não era certeza, mas uma possibilidade que eu estava com a faringite. Teve até uma época que meu apelido virou Doutor Faringite. Doutor Faringite, foi verdade. Por quê? Eu tinha que fazer a pessoa ver alguma coisa. Eu fotografava a garganta, tá aqui. Não sei se você tá, você tá com os exames aí para gente ver, não tá? Então, você não tá. Até que prova o contrário, você não está. Se um dia você estiver com o exame, você estará. Mas independente do exame ou não, você vai tratar desse jeito. Vá para casa, faça desse jeito, assim, e as pessoas acreditavam. Ô Maria, eu gostaria que você falasse como é que você chegou aquele dia, como é que você está hoje. Eu cheguei com a pressão altíssima, com medo de ir para o hospital, aí entrei aqui, graças a Deus fui bem atendida pela essa equipe daqui desse posto, e graças a esse médico que está aqui, que me deu muita força, me ajudou a me levantar e a minha pressão, graças a Deus, baixou e aqui estou. Hoje voltei já para trazer os exames que ele pediu e graças a Deus eu me sinto muito alegre de estar com ele e eu dou graças a Deus ele estar aqui com a gente, porque ele ajuda muito nessa parte. A gente entra doente e sai bem, graças a Deus. É um médico muito bom. Obrigado. Era a minha maneira de
de expressar que a gente precisava estar junto, porque as pessoas que me procuravam, elas não queriam só um remédio. Eu grávida de 7 meses, aí eu cheguei no posto muito desesperada, né? Porque dizer que quem pegava Covid grávida morria, a mãe ou a criança, um dos sobrevivia. E aí eu cheguei lá com a enfermeira me examinou, ela abriu minha garganta, ficou um pouco preocupada, aí chamou o doutor e mostrou os meus exames para você. Você veio examinar, olhou em mim, aí mandou abrir a minha boca, eu abri, examinou e você disse, não, eu vou lhe passar um medicamento, mas você vai para casa, você não vai para o hospital, você não está com Covid, porque você viu que eu estava tão desesperada que dissesse para mim que ia ser Covid, eu ia morrer só do espanto, né, do susto. Aí você passou o medicamento, pediu para mim ficar em casa, para mim tomar bastante suco, tomar água, me alimentar direito. E eu fiz o tratamento do Covid, você passando todo o medicamento mesmo que era, porque quando ficou em falta, né? Isso ficou em falta, ficou aquele desespero, a família toda correndo atrás, uns corria para a mãe do Rio, Tucuruçá, Belém. E o Germano pegou o carro e foi disse que, como era o nome do lugar, Igarapé, Assuntinha, lá, e ele pegou o carro e foi para lá, e todo mundo desesperado. Está dizendo assim, que já ia morrer, né? E eu fiz o tratamento, graças a Deus, primeiramente a Deus, não é você, né? É isso. Ela queria que o profissional de lá, ou o porteiro, o atendente, ou a enfermeira, que desse, vamos continuar, vamos. Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Dona Maria, a senhora veio hoje ao serviço por conta de uma coceira soltar do tronco para baixo e já tomou tudo que quanto é remédio e não resolve. E eu perguntei como é que está a sua cabecinha, e a senhora respondeu, como é que está a sua cabecinha, Dona Maria? Aí eu respondo, doutor, eu fiquei assim, depois que eu senti os sintomas daquela imundícia, que eu não gosto de dizer o nome, inflamou a garganta, perdi o paladar, perdi o cheiro, não sinto o cheiro. E agora, antes de ontem, aliás, faleceu a mãe de uma grande amiga minha e ela era muito minha amiga também. Eu fiquei com o sistema nervoso muito abalado. Aí essas coceiras não me deixam dormir de noite. Obrigado. Ô Maria, conta a tua história, Maria. Tá com 8 dias que eu adoeci. Aí hoje, quando eu saí de casa, meus filhos disseram, mãe, começaram a chorar. Mãe, a senhora não vai, porque a senhora vai ficar internada. E eu disse, não, com fé em Deus eu vou voltar. Mas fica tranquilo, que isso aí é mais um problema que nós vamos enfrentar. Depois que também espalharam meu nome por aí, as pessoas queriam ter hoje. Eu tenho pacientes particulares hoje que vieram do SUS, pela confiança que teve em mim naquela situação. Eu chegava em casa, tem o outro lado da moeda também, tá? Chegava em casa morto. E no lado da testemunha, algumas pessoas foram testemunhar lá em casa, eu virei pintor, que meu projeto de vida para fazer eu feliz é viajar. Como é que eu ia viajar? Não tinha como. O que eu fazia? Chegava em casa, ia pintar. Meu quarto eu pintei 3 vezes. Pintei sala, lembra lá dos armários? Pintei os armários todinho. Eu tinha que fazer alguma coisa que me fizesse bem. Eu vou pintar. Deu muito sono? Aí eu vou tomar um banho e vou dormir. Porque era uma maneira que eu tinha de me restabelecer. Eu descobri que minha certidão é nordestina, o meu corpo é paulista, mas meu espírito é paraense, não tem jeito não. E a história do índio? Isso, quer colocar a história do índio? Conte a história do índio. E foi interessante isso, né? Que me falaram, não, Delcio, não vá pra lá pro Pará, que o Pará é coisa de doido, cara. Lá tem jacaré, tem índio na rua, e eu falei, eu não vou não. Aí eu tive um convite para fazer uma palestra aqui na Igreja Adventista, e, bom, eu estava no Maranhão de férias, que todos os julhos é frio em São Paulo, eu vim para Norte e Nordeste. E eu peguei um ônibus no Maranhão, e estava em Santa Inês e Pindaré, e vim para... Quando atravessou o rio, cara, Maranhão Pará, os índios pararam o ônibus para cobrar pedágio. Eu falei, não acredito. Aí passou o flecha aqui, é hoje que eu morro. Eu vi lá, só tinha eu de cadeirante, o único que vai morrer aqui flechado sou eu. Eu falava pro motorista, paga logo, vai embora.
Então foi uma experiência muito legal, sabe? Legal sim, né? Depois que passou. Bom, nesses 10 anos, voltava todos os anos e fui fazendo amizade e atendendo o povo. Atendendo o povo de morador de rua, milionário. E a gente foi aprendendo também, a gente vai aprendendo, né? Cada vez aprendendo. Aí deu liga, parada deu liga. Já atendi, hoje atendi, mais longe foi Novo Progresso, divisa com Sinop, Mato Grosso, Moraes de Almeida, Trairão, Itaituba. Longe, hein? Barcarena, depois num lugar chamado Macunandeua, fui também no Ribeirinho, foi uma experiência fantástica. A tua vida é estudar a medicina integrativa e cuidar de pacientes. Aliás, que muitas pessoas não sabem. Eu realmente tive experiências com o Adelson Prado, quando ele chegou, eu comecei a conhecer como é que ele trabalha com essa medicina integrativa. E o que é a medicina integrativa? Um dos casos interessantes, por exemplo, eu tenho um parente, um irmão, um pai, uma mãe ou um tio que está em fase terminal. Eu fico na minha casa olhando aquele paciente lá na cama e não posso fazer nada, porque na verdade eu não entendo de medicina, não sei o plano tudo caro, eu não vou conseguir colocar esse paciente no hospital, e aí eu vou esperar que ele morra ali naquela cama. Aí onde entra o doutor Adelson Prado. E aí você pega esse paciente e vai cuidar dele, vai dar para ele uma vida digna, melhor, e até mesmo, como você tem histórico de pessoas que tinham 6 meses de vida, estão vivendo até hoje. E tem a questão da paliativa também, que a medicina terminal, eu gosto de falar da medicina do cuidado, que a pessoa vai ter uma boa partida. Não necessariamente você vai curar a pessoa, mas às vezes a pessoa está indo embora, mas está indo embora, tem que ir embora bem. Eu dou o exemplo do meu pai, né? Como é que meu pai morreu com 100 anos? Parou. Acabou. Quer coisa melhor, cara? Viver 100 anos e ir embora tranquilo. É isso que a gente oferece, Renato. A possibilidade. Quando eu falo que é possível você viver 80, 90 anos saudável, é possível. Hoje as pessoas, Adelson, se preocupam mais em falar em doença. Já você procura mais cuidar da saúde. E tenho problemas com isso, porque é andar na contramão, né? Andar na contramão é complicado. E eu ando muito na contramão. Esse dia estava num embate com um colega e eu perguntei para ele, cara, quanto tempo você me conhece? Nesses anos todos que você me conhece, quantas vezes você me viu doente ou ouviu falar que eu estou doente? Então, cara, que eu faço o mínimo para ter saúde. O mínimo que eu tenho que fazer eu faço para ter saúde. Então, se você fizer o mínimo, o teu corpo vai responder. O corpo responde, é o que você dá para ele. Se deu para o teu corpo tem uma fala, o corpo fala. Quando você dá uma coisa boa, vai ter uma queima de combustível, mas teu corpo vai responder. E é isso, é sempre assim. O corpo ele consegue falar, se você entender teu corpo, meu caminho andado. Você tem uma frase interessante que eu aprendi também nessa tua vida de lá para cá. Toda doença tem sua história. Você é um médico que ouve o paciente, calcula tempo, idade, parentesco, local onde vive, o que come, por onde anda, você pega um diagnóstico, você acaba tendo uma informação do paciente. Isto facilita o tratamento, né? Rapaz, é meio caminho andado. Quando você faz uma boa anamnese, uma boa pesquisa. Ô Maria, fala aí Maria, tua alegria, por quê? Porque olha, a tua presença, doutor, é uma coisa, sinceramente, assim, fora de sério. Na hora que eu vi você entrando ali, de meu Deus, eu tinha vontade de conhecer pessoalmente. Graças a Deus. Obrigado, privilégio é meu, Maria, obrigado. Olha, eu tinha um problema muito sério de ansiedade. E quando eu conheci ele, principalmente, eu costumo dizer que eu tinha carteirinha da UPA, de fato, né? Era na UPA direto, porque com ansiedade, a pressão sempre estava lá em cima. Então, geralmente eu estava na UPA. Às vezes não era nada, eu ia na UPA e simplesmente eles me davam um sossega-leão. Tão alta que era a minha ansiedade. E aí eu conheci, né, o Dr. Adelson nessa época. A gente iniciou dessa forma que ele faz, que é uma questão de conversa, né, tem toda uma história, ele procura saber da nossa história. E aí com isso eu fui melhorando gradativamente, né. E hoje eu posso dizer que eu tô, assim, de 0 a 10, posso dizer que eu estou 9. Graças a Deus, até hoje. O atendimento dele é um atendimento diferenciado, isso assim,
faz muita diferença, né, das clínicas convencionais. Como ele costuma dizer, toda doença tem sua história. Né? Estou muito feliz. É um processo eterno. Saúde é para sempre, né? A gente tem que se cuidar para sempre. Hoje eu vi uma história, ela falou assim, olha, eu encontrei com um rapaz fulano de tal, um senhor já, olha que coisa de... que é a mente. Ele falou assim, não, eu falei, ei moço, tudo bem? Aí ele falou, bem, falou um palavrão para ela. E ela foi lá, o que está acontecendo? Por que você me falou desse jeito? Olha, eu vi essa história hoje, hein? Ele falou, quem bate esquece, quem apanha não... Como é que é? Quem bate esquece, quem apanha lembra. Lembra. O que eu fiz para você? Presta atenção, hein? Ele já é um senhor, já hoje. Com 11 anos de idade, ela deu uma surra nele. Nossa. No meio de todo mundo. Ela tinha 11 anos de idade também. Aí ela falou, mas foi coisa de moleque, de criança. Só que apanhar de menina. Entendeu? A ferida ficou até hoje, mais de 50 anos. Cara. E não tinha saído da cabeça dele? Não sei se vai sair, né? Ele vai ter que perdoar, para poder se descarregar. É terapia do perdão, tem que se livrar daquele peso ali, joga fora aquele negócio lá. Para tu ver a importância que tem um pensamento, né? Toda doença tem sua história. Vou dar um caso real, tá? Não vou falar quem é. A senhorinha, ela usava 4 medicamentos psiquiátricos, e eu perguntei, falei isso? Não tem, fala a tua história, fala. Ela falou, olha, esse senhor que passou aqui é meu segundo marido. Eu tive um outro marido, ele morreu já, tive filhos com ele, e quando é que começou a usar essa medicação? Foi tal época. Por quê? Eu apanhava todos os dias. Ela falava? Apanhava todos os dias. E tem estudos mostrando já aí, científicos, trabalho científico, mostrando que quando você ajuda, quando você faz o bem, o retorno é para você também. No geral, a família. Se você prestar, não estou falando todas, perdeu o costume de comer na mesa, de almoçar na mesa, de jantar, de tomar um lanche, perdeu. Então são coisas, detalhezinhos, coisas que nós vamos deixando o tempo levar aí, que a gente vai tentar resgatar depois e muitas vezes não consegue. O outro já morreu, né? O outro já foi, não consegue, era tão bom, tão legal. Não tem aquela do Nelson Cavaquinho que fala, depois que me chamar saudade, as rosas não falam lá. Então eu tenho que fazer agora, então faça agora. Depois da tarde. Depois já foi. Muito bem, estamos com o nosso podcast, Face to Face, podcast com o Nonato Soares, entrevistando e batendo esse papo aqui com o médico doutor Adelson Prado. Adelson Prado, batendo um papo aqui comigo, aí criaram a telemedicina e você, está lá na telemedicina. Como é que funciona isso? Sim, a telemedicina veio na questão da pandemia, a nível de mundo, e teve uma certa rejeição de todo o sistema, né? Porque nós sempre fomos acostumados a cara a cara com o médico, enfim. De repente, o médico não está mais olhando para você, o médico não está mais falando, e as pessoas não queriam ir para o hospital, as pessoas não queriam fazer. Então, o Conselho Federal enxergou isso também, né? O sistema, o Ministério da Saúde enxergou isso e abriu essas portas. Eu faço parte desse grupo de médicos, eu já atendo por telemedicina. Isso tem que ser credenciado? Tem que ser credenciado. E nessa telemedicina, ela sou credenciada pelo Conselho Federal de Medicina, e ali acontece, né, o bate-papo, acontece é uma consulta normal. É uma consulta normal, só que por imagem, né, não é física, mas você está no consultório, igual você está me vendo agora aí. E está se vendo em tempo real. E ali, depois que passa as etapas da consulta, o médico prescreve, ou seja, a receita, a solicitação de exame, laudo, atestado, enfim. Tudo é válido e aprovado pelo Conselho. Se o cliente, além da consulta, quiser um tratamento... O meu atendimento pessoal eu atendo a pessoa, faço as avaliações e prescrevo e passo o tratamento para a pessoa. Isso é uma forma. A outra forma é fazer tudo isso e mais um tratamento que a pessoa quer, mas eu quero um acompanhamento integral. Então, no geral, o tratamento dura 6 meses e aí eu vou acompanhando durante 6 meses por tempo integral. Aí você tem um médico na palma da mão, né? Claro, nem sempre é 24 horas, mas eu respondo todas, acompanho todas, e aí o paciente ou o responsável me envia todos os dias um relatório, que a gente fala um checklist, vê lá direitinho, me envia, eu avalio no final do dia e devolvo com ou não alteração. E vou acompanhando durante os 6 meses. Eu só falei da questão da doença crônica, né? A minha linha é doença crônica, ajuda muito. Você hoje optou por dar um atendimento
especializado. O Adelso hoje, você leva uma equipe, tem enfermeiro, técnico, o que a pessoa quiser, ela terá um tratamento seu, que é no caso a medicina integrativa. O que é saúde? A Organização Mundial de Saúde define como saúde é o bem-estar físico, mental, social e espiritual. E não é meramente a ausência de doença. Por quê? Tem pessoas que têm uma doença, mas estão saudáveis. Quer ver um exemplo? Tem uma pessoa que está indo embora, está deixando esse plano aqui, está indo para o além e está feliz da vida. Então, quer dizer, a pessoa tem uma doença, mas está tendo uma boa partida. Está sendo assistido, está sendo cuidado. A pessoa tem vários casos na nossa vida aí. Pô, estou indo bem. Tem pessoas que esperam até um parente, um filho chegar para poder se despedir. E acontece isso. E acontece, todos os dias acontece. Então, isso faz parte da medicina integrativa. É você saber que é um padre, que é um pastor, que é um rabino, que é um amigo que vai visitar, que é um evangelista, que não importa, que é um terapeuta, que é uma pessoa da saúde. Normalmente são os amigos que vão lá para ter o último papo. Nós tivemos uma experiência dessa um tempo atrás, nós dois, é o último papo. Então, tem pessoas que estão indo embora por alguma doença já instalada, terminal, mas que sabem disso, estão saudáveis, indo saudável. Tranquilo. Dr. Adelson Prado, e aí vem você estudioso, com os cuidados, você sempre deixando aquela parte convencional para que os colegas cuidem. Você vai naquele que é estudo, que é difícil. E a medicina integrativa é a prática da medicina, não é uma especialidade, né? É uma maneira de fazer a medicina focada no paciente, no todo. E são com as práticas terapêuticas que a gente sempre usa, cada um utiliza a que melhor lhe convém ou lhe conhece. É ofertar tudo para o paciente, utilizando o melhor da saúde. É informada por evidências, que eu te falei aqui lá, né? Relação médico ou profissional da saúde com o paciente. Quando eu falo de saúde e cura, no conceito da medicina integrativa, não estou falando somente da ausência da doença, como também a possibilidade dessa pessoa, mesmo que convivendo com a doença, na proximidade da morte, ela tem uma conexão com o bem-estar. Bem-estar é uma questão de percepção individual, transitória e delicada. A base do meu trabalho é a base do Dr. Paulo Itácio, lá do Einstein, e do Hospital Albert Einstein. E é um estado de atenção ao momento presente, é aceitar o presente. Medicina da saúde leva a pessoa a uma introspecção, se enxergar como vivente e que hoje é hoje, que o ontem foi o que ficou de experiência, talvez aprendizado, o amanhã é competência de Deus. Então, feliz daquele que viveu e aprendeu, vive e aprende com o presente para ter um amanhã bem vivido e com propósito. É a linha de raciocínio que a gente usa na medicina integrativa. É a pessoa. Claro, tem a doença, o médico está para resolver a situação da doença. Mas o médico tem que ter essa visão que por trás da doença tem uma pessoa. O teu corpo ele vai responder ao que você manda. Por quê? Se você deu uma ordem e deu suplemento para esse corpo, o que falta, ou na linha hormonal, na linha medicamentosa, sei lá, cada um, uma fala que transforma e cria hormônios, o corpo vai responder. É só dar o que o corpo precisa. Raciocínio clínico. Qual a sua visão? E eu vejo que muitas pessoas precisam do cannabis hoje, que é pessoas com dor, Alzheimer, pessoas com autismo. Você tem acompanhado bem esse processo, Adelso, e tem hoje investido também na pesquisa de melhorar pacientes que possam ter melhorias com o cannabis. Que a gente sabe que não tem uma coisa que resolve tudo, não tem. Você pode ajudar em tudo, a resolver outra situação. Então, eu sempre quando falo do cannabis, o cannabis é um instrumento que veio para ajudar e muito em todas as situações que eu conheci, que eu trabalho. Se eu puder usar o cannabis, indicar, eu indico. Mas lembrando que não é só o cannabis que resolve a tua situação. Não é só o cannabis? Não é só. Ele é um item? É mais um instrumento que você tem para ajudar aquela pessoa. E ajuda e muito na história do cannabis. Então, o que importa para mim é o hoje, tá? O ontem foi a experiência que todo mundo teve, que o mundo teve, mas hoje já se sabe os benefícios que traz. Juntar o meu conhecimento anterior com o cannabis e com os hormônios. Porque é um instrumento que dá para usar. Havia uma barreira. Por conta do preconceito, né? É religioso, social, enfim, é crime.
Então tinha todo. Para você tirar isso. Por exemplo, se eu for fazer uma palestra numa igreja, para eu falar de cannabis é complicado. Porque já vê a primeira coisa que vem na cannabis é maconha, maconheiro. Quem é maconheiro? É ladrão, é bandido? Não. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Aliás, teve até um deputado nosso aqui de Castanhal, o deputado Eduardo Costa, ele é o relator da cannabis, ele deu realmente um parecer favorável, votou a favor, e aí o partido até ele tirou, porque ele havia que o tema era muito assim, digamos, aberto para falar sobre cannabis, sobre maconha, né? E na verdade o próprio dono do partido não sabia que maconha, cannabis, era medicinal para cuidar de pessoas doentes e não era para pulverizar plantio e nem cuidar disso aí. Quer dizer, uma certa ignorância das pessoas sobre esse assunto. A ignorância concedida, né? Você está conveniente naquela ignorância. Que se for estudar, você vai ver, pô, Unifesp, Unicamp, USP, estou dando exemplos assim de lugares de respeito, né? E lá em São Paulo começou com o padre Ticão, a Igreja Católica começou, e hoje já está, pô, é o mundo, cara, não dá mais para você ignorar. Não teve a morfina? Sim, sim. Então, não teve os anestésicos aí? Sim. Né? Então, tudo vem de onde? É uma barreira, porque é cultural, né? E não dá para destruir uma cultura em um dia, né, cara? Quem que é mais procurado? Quem é mais falado? A mulher, né? A mulher. A mulher vive falando, pô, tô entrando na menopausa, tô tendo sintoma. Aí ela falou, pô, não tinha isso, passei a ter isso, esse tipo de coisa. E a pessoa vai começar, caramba, nunca mais tive. Não resolve a vida dela, mas aquela situação já acabou. O ideal é acompanhamento médico, né? O homem só me procura, cara, em último caso, já foi... Homem é um negócio complicado, né? Complicado. Só foi na macumba, não deu certo, foi na questão. Aí procura a gente, porque quando a barraca desarma, aí fala, pô, já foi. Dá para recuperar muita coisa, dá para recuperar. Mas homem é um bicho que não sei não. Pois é, agora tu veio trazer o problema para mim agora. É assim que funciona? Para mim é só assim. É só assim? Eu não atendi ninguém normal aí. Doutor, eu quero continuar bem. Não teve um. Por favor, mande um pelo menos. Não tem não. Nenhum. Estou com problema. Já foi em tudo quanto é lugar. Só botou, tem uns que até fazem aqueles convênios com funerária, né? Pra garantir. Já chega com o carnê na mão. É a medicina integrativa, né? Buscando o mais recurso possível. A gente usa tudo que tiver em mãos para o bem da pessoa. Falando um pouquinho de medicina integrativa, a disbiose. Explique pra gente o que é isso. Essa eu quero ouvir de cadeira cativa aqui, viu? Só de bactérias, já foi descoberta mais de 500 espécies de bactérias no intestino. Então nós somos bactéria. É mais bactéria que célula, cara, no corpo todo. Até algum tempo atrás, o intestino só tinha cocô, né? Agora não, agora são fezes. Nessas fezes existe bactérias específicas para cada situação. Hoje o intestino é considerado o segundo cérebro. Existe uma conexão direta. A medicina descobriu que lá dentro do intestino as bactérias que estão lá têm funções específicas. Cada grupo de bactérias produzem alguma coisa. Não está lá à toa. Tem umas que produzem GABA, outra serotonina, outra dopamina, outra norepinefrina, assim. Os hormônios que a gente precisa são produzidos lá. Intestino, é. As fezes talvez um veículo, é o resultado do que você colocou para dentro como alimento, né? Alimento comestível, e a gente se alimenta de outra forma, comestível. Você foi lá dentro, até lá, existe uma degradação desse alimento teu, na parte do intestino é tirado os nutrientes que a gente precisa, vai para o fígado ser metabolizado e vai passando por várias etapas, sucos, pancreáticos, bile, enfim, até chegar. Começa na saliva, na boca, é uma digestão também, carboidratos, e quando chega no intestino, está preparado. Só que por conta de algumas situações medicamentosas, situação alimentar, situação líquidos que a gente ingere aí que não fazem bem pra gente, esse mundo que chama microbiota, antes era flora intestinal, hoje é microbiota, vai mudando. E essas bactérias, vamos falar assim, né, esse povo que está ali, vai ficar meio adoentado. Em vez de produzir uma coisa boa, vai começar a produzir uma coisa meia colher. Meu fake, sabe? Meio falso.
e vai acontecendo essa desbiose. Mas o ideal é ter os exames em mãos. E a gente faz o quê? Retira esse cocô. Vamos começar a fazer essa detox, essa limpeza intestinal. E fez automaticamente vai se alimentando de outras coisas. A minha técnica, líquido, e avô tira todo aquele bolo fecal. Né? Limpei, aí recoloco outra flora, outros microbióticos, os probióticos. Aí os probióticos tem que comer, tem que fazer alguma coisa, ele coloca os pré-bióticos, as fibras, esse negócio todo, específica. Aí, como eu falei, existem vários grupos de bactérias que produzem algumas substâncias, hormônios. Então você tem que dar o pré-biótico bom para ela ali. Um exemplo. Doutor, tive uma diarreia aí, coisa e tal, aí tomei um negócio que mandaram lá, e aí a barriga inchou ainda mais, eu tive muito mais gás. Porque a bactéria naquela hora foi errado. O ideal é colocar as bactérias certas na hora certa. Aqui a ideia não é receitar nada, é passar para vocês um entendimento. Esse entendimento vocês vão desenvolver, né, ter o raciocínio próprio, cada um tem seu raciocínio. Tem um profissional que trabalha dessa forma, tem gente que não é nem profissional. Lembra do chazinho da vovó? Uhum. Então, o chazinho da vovó não era profissional, mas era altamente profissional. Ela pegava um óleo aqui é carrapato, né? Óleo de rícino, óleo de mamona, um anti-inflamatório poderosíssimo. Anti-inflamatório poderosíssimo. Bombástico. A testosterona, um anti-inflamatório poderoso. Vai ajudar em muitas coisas. Então a gente tendo esse conhecimento, Nona, a gente consegue ir lá no micro, consegue ir lá na célula. E nós somos formados de célula. A gente é formado de célula. E antes de você morrer, quem está morrendo é a célula, você tem que cuidar de quem? Da célula. Quando eu coloco uma medicação na tua boca, um alimento, coisa parecida, você tem que pensar, eu estou alimentando a minha célula. Aí, como é que eu vou alimentar a minha célula? Os nutrientes que o corpo precisa, que as células precisam. E lá no intestino, aí tem que ter dois entendimentos, porque tem ligação direto com o cérebro. Existe um estudo mostrando, olha o feedback, hein? Era mente sã, corpo sã, né? Agora, não. É corpo sã e mente sã. De 8 mensagens vão para o cérebro, intestino, cérebro, e 2 cérebro, intestino. Você vê a capacidade que tem o intestino. Então tem que cuidar do intestino. Claro, né? Ele está falando no contexto, né? A gente começou lá em cima, lembra? Uhum. Estamos descendo. Se você só cuidar de cima e não cuidar de baixo, o que é cuidar de baixo? Alimentação. Deu tempo. Lembra que a gente falava do pit stop, né? Que a gente stop, né? Tem que ter. Para te renovar esse ânimo, para esse ânimo estimular a produção de hormônio. E o hormônio, assim vai. Um puxa o outro. É via de mão dupla. Eu até, nesse mesmo conceito seu, eu tenho observado que você tem trabalhado com a medicina integrativa e remédios naturais. Você tem buscado praticamente um estudo que você prefere que a pessoa tome aqueles medicamentos ou até produtos naturais que não vão lesar nada no seu corpo, não vão maltratar o seu intestino. É por aí que você tem se relacionado com esse tipo de trabalho que você vem fazendo na medicina integrativa? Então, como médico, eu tenho autonomia para prescrever qualquer medicamento da minha área de médico. Minha prescrição, minha preferência é 100% natural. Meus pacientes de 10, 8 vieram do SUS, daqueles pacientes que eu atendia na época. O pessoal reconheceu nosso trabalho, passou a perceber que existia alguma coisa além do remédio, do medicamento, para poder cuidar dela, e passaram a cuidar. O nome? Lembro de um caso que o rapaz chegou com na pandemia, e eu de médico referência. Olhei pro cara, meu pensamento, não, cara, esse cara tá morto já. Tá só o corpo aqui, cara. Eu fiquei olhando pro cara, analisando como médico, né? Outro cara, não sei não, cara, empregado, não tem jeito. Estou analisando o cara. Como médico, né? Médico normal da pandemia. Aí depois o Adelson entrou, né? O Adelson entrou. Tem jeito. Aí comecei, falava, uns 10 minutinhos de conversa ali na consulta. Até hoje o cara é meu amigo. Doutor Adelson, muito bom dia pro senhor. Eu desejo toda boa sorte. Você veio tão longe para ir. E Deus no céu e o senhor na terra. Que o senhor tive num caixão no Covid, logo no começo. E fui tratado pelo senhor, e o senhor é aquele médico que é difícil encontrar um médico do senhor. Sorri, o senhor passa confiança para os pacientes, alegre. A gente chega num postinho para ser atendido, os médicos estão estressados, não tem ninguém. O senhor desde aquele dia chegou lá brincando com todos os pacientes. E Deus iluminou a sua mão, o seu pensamento, que o senhor me deixou zerado.
a sua receita, o seu tratamento. Então, eu lhe agradeço para sempre, desejo muito boa sorte nesse novo projeto. Que o senhor continue esse doutor assim, humano, humilde, tratando seus pacientes, porque esse remédio aí não vem de farmácia, um tratamento, um sorriso. A maioria das pessoas chega no consultório, os pacientes, o cara está estressado, as enfermeiras, doutor, isso aí não ajuda paciente nenhum. E o senhor tem essas qualidades. Viu? Deus lhe ilumina o seu novo projeto, tudo de bom, boa sorte, bom dia. Por quê? Porque ele acreditou e teve estímulos. Eu falo estímulo. Então você juntar o medicamentoso, não estou isentando o medicamentoso, não. Não estou falando para você deixar de médico, ao contrário, tem que ir fazer todos os exames, se necessário. A pessoa me ligou desesperada que estava com a doença do Covid. Desesperada, estava morrendo. Foi lá, fez o exame, ficou boa. Não tinha. Entendeu? O resultado do exame deu negativo e automaticamente ficou boa, cabeça melhorou, vai cuidar dos sintomas ali. Cara, é coisa de doido, cara. Coisa de doido. Aí chegou uma paciente. Aí tinha um amigo lá. Então, o amigo começou a falar de política, e ela é do fulano tal, e ele é do ciclano. Cara, começaram a bater briga ali de boca, pá. Eu ficava só observando. Acabou, cara. A mulher não lembrava mais da doença. Aí começou a falar. Falei, ô, você paga pra ele a consulta aí. Brincadeira? Esqueceu até Esqueceu. Uma vez que ele falou que a mulher dele passou mal, muito mal de madrugada. Ele levantou a mulher da cama, levou pra varanda e começou a bater papo. Ele já havia passado pelo Covid. Ele começou a bater papo. Foi uma meia hora batendo papo com minha mulher. Isso ele relatou no meio de todo mundo ali. A mulher ficou legal, ficou boa. Por quê? A gente sabe as pancadas que a gente veio levando esse tempo todo. Então a gente conseguir fazer isso, juntar o emocional, o nutricional, né? Nutricional e o espiritual. Pô, olha, emocional, psicológico, né? Nutricional, social, que ficar sozinho também é complicado, não querer ver. Nós fomos criados para viver em gente, né? Pô, esse papo ficar sozinho, quanto mais gente, para mim é melhor. O espiritual, juntou isso aí, não tem como dar errado. Doutor, e nesse período ainda foi interessante, eu vi agora uma matéria que foi feita também no Albert Einstein, você até apresentou para uma das médicas lá, que você passou o vídeo, para ela apresentar um trabalho que foi feito aqui. 10 mil atendimentos e nem o óbito. Você teve esse privilégio de atender, conferir, sair de lá e não perder um paciente. Então, a minha missão era, eu entendi essa missão, era não deixar ninguém ir para o hospital. Eu tinha essa missão. Não deixar? Porque tem que fazer o primário, né? A ideia era essa, esse atendimento era para evitar de chegar ao hospital, mesmo porque os hospitais estavam estrangulados. Tinha mais hospital vaga no hospital, UPA não tinha, nada tinha. Era um desespero danado. Porque na época era assim, se tivesse um respirador, tivesse um jovem e um idoso, quem ia ficar com o respirador? O jovem. Então, quer dizer, o idoso sobrava. Já foi para além. Tinha que ter essa sacada. Eu fiz uma entrevista no dia desse lá em São Paulo, no dia do Congresso da Cannabis, e tinha 3 médicos, eu, Dr. Rodrigo Strinel e o Rui. Eu, no atendimento primário, o Rodrigo no hospital e o Rui na UTI. Eu falei, se depender de mim, vocês perderam emprego, cara. Porque eu não vou mandar ninguém. Aí como é que a sacada foi muito legal ali. Eu tinha que impedir que fosse para o hospital, o doutor Rodrigo tinha que impedir que fosse para a UTI. O Rui tinha que impedir que a pessoa morresse. E devolver ele para o hospital. Então devolvendo aí. Pô, foi muito legal. Maravilha, estamos aqui com o médico Adelson Prado nesse nosso podcast, esse bate-papo muito bacana hoje, aqui no nosso programa, podcast com o Nonato Soares, face to face. Aqui mandando aqui um abraço, Karina Ouro. Oi, boa noite, sou da Baixada Santista. Karina. E agradeço muito ao doutor. Passei em 2 consultas com ele. Ouvi, coloquei alguns conselhos e não tenho mais enxaqueca, que me acompanhava há anos. É questão da saúde, né? Saúde. Hoje eu mostrei para algumas pessoas o que eu faço para sobreviver. Então, cada um tem sua linha de raciocínio, cada um tem sua situação financeira, familiar, social, uns estão com emprego, sem emprego.
E eu falei para uma pessoa assim, a tua felicidade independe do valor financeiro que você tenha. Independe. Eu falei, eu atendi muitos moradores de rua, então, tem morador de rua feliz da vida. E tem milionários que estão à beira do desespero. Se não tiver propósito, não tem porquê. Então eu faço todos os dias. Nem todos os dias eu acordo com a velocidade, né? Aí eu ponho minha música lá que eu gosto, né? Eu gosto de um hino que me anima, e depois eu coloco outro, para pegar coragem para levantar. Aí tem problema? Um monte de problema, um monte. Só de ser cadeirante já é problema físico, né? Limitação física, e tem uns extras aí. O que eu faço? Cara, eu sou amigo do Nonato, sou amigo da Maria, do João, isso aí já... Pô, não estou sozinho, cara, não estou sozinho. Tenho família, não estou sozinho. Então, eu fico já feliz, vai me juntando os hormônios. Eu faço o mínimo para viver bem, Nonato. Mesmo se eu tiver sem dinheiro, eu estou nem aí, meu. Tenho 58 anos. Como melhorar a imunidade? Pô, acabei de dar a receita agora. Em primeiro lugar, me procurar, né? Marcar uma consulta. Se você se consultar comigo, a minha imunidade já vai aumentar, vai melhorar. Eu pergunto assim para as pessoas sempre. Se você tomar vitamina, proteína, carboidratos, minerais, gordura e água, isso ativa o seu sistema imunológico na hora? Não. Se você levar um susto, ficar com raiva, pensar coisa ruim, ativa. Então, é aqui, em primeiro lugar é aqui, tá? Já tem trabalhos mostrando que a maioria dos moradores de rua, pessoas que trabalham com caminhão de lixo, enfim, tem algumas atividades que o pessoal já teve estudo mostrando que eram muito mais saudáveis e que aquelas pessoas que iam para academia. Gordura é inflamatória e músculo é anti-inflamatório. Então o músculo tem função também, não é só estética não. Então tem que ver como é que está teu corpo, tua alimentação, né? Agora, começa por aqui. Se toma alguma medicação, essa medicação, que é um exemplo, que vai lá no intestino, vai conseguir provocar desbiose, os óis, isoprazol, pantoprazol, omeprazol, vai bombar iodo contínuo, vai bombar. Um exemplo. Por isso eu falei lá na conversa, era químico, né? Medicamentoso, alimentar e líquidos, que a gente bebe alguns líquidos aí que vai matando a gente aos poucos. Então você tem essa noção. O que eu estou fazendo? Lembra que eu falei que é célula, nós somos célula? O que você está dando para a tua célula comer? Tudo que entra pela boca, nariz, olho, ouvido e pensamento, tudo é alimento. Tudo. Tanto é que quando você ouve o nome de alguém que você não gosta, aí é bomba. Raiva, o cheiro, então tudo isso. Agora, o pensamento, cara, é bomba. E o que você vai comer também. Agora, vou tomar um suplemento? Vou tomar um suplemento. Quer os hormônios? Coloca os hormônios. Mas isso não resolve, isso ajuda muito. Resolver um contexto emocional, social, espiritual, é isso que é o contexto. Isso que é saúde. Você não precisa estar sem doença, você pode estar com alguma doença diagnosticada e está bem. E tem pessoas que não têm doença nenhuma e estão presas a nada, né? Presa a nada. Aquela cadeira de plástico lá. Cada um tem seu remédio. Um padre atendia um padre uma vez e perguntou assim, Edelson, a igreja ajuda ou atrapalha? Às vezes a igreja ajuda, às vezes atrapalha. Então, uma música resolve. Tem música que te leva para cima, tem música que te derruba. Tem tudo isso. Eu falei do ouvir. Tem palavras, eu falei, não lembra da história que eu contei? A história real que eu contei da menina de 11 anos que deu a surra num cara de 11 anos. E o cara está com mais de 60, doente 60 anos. Por causa de uma surra da menina. Eu tinha que pegar essa menina e namorar com ela. Eu quero namorar contigo a partir de agora, né? Resolveu. Pronto, acabou, né? Maravilha! Este é o nosso podcast Face to Face com o Nonato Soares e aqui esse bate-papo com Adelson Prado, médico da nossa medicina integrativa. O like. É um like lá. Pô, deixa eu falar desse like aí, Nonato, rapidinho. Eu fiquei revoltado, eu estava lá em São Vicente. Eu tentando, faço meus vídeos aí, né? E dali aí, 1.000 seguidores, 500 seguidores, 200 seguidores. Cara, um cachorro vira-lata, tá na internet aí. A polícia militar adotou um cachorro vira-lata. Se eu estiver mentindo, procura aí. A polícia militar adotou um cachorro vira-lata. 30 mil seguidores, cara. Falei, eu não valho nada. Eu perdi para um cachorro vira-lata. 30 mil seguidores? 30 mil seguidores. Aquele brasileiro, aquele vira-lata lá. Então, quer dizer, entendeu o que eu quero falar? Não dá. Aí fica doente, não tem jeito. Um abraço, rapaz. Adelson Prado explicando tudo sobre medicina integrativa, sobre a reposição hormonal, cannabis,
sobre muitos temas e assuntos que nós falamos aqui para você. Então, Adelson, muito obrigado, meu irmão, pelo tempo aqui destinado conosco e muito obrigado aqui pela tua grande sabedoria de nos passar aqui essas informações, ter dado uma canjazinha para o nosso pessoal que pediu informações e você prontamente deu. Muito obrigado de coração pela sua vinda aqui no nosso podcast. Renato, só eu que tenho que agradecer o privilégio de estar aqui hoje, não só falando contigo, com a tua equipe, mas com a cidade de Castanhal, Pará e Brasil. É uma oportunidade que a gente não pode perder, porque a gente passar de maneira simples, né, o que é saúde. Porque não dá para complicar mais. Então você faça o simples. Olha como é que é, faça. A minha imunidade, faça. Minha saúde, faça. Tudo faça. E se deixar de fazer, amanhã já foi. Lembra que eu falei? Que o amanhã sirva de experiência, hoje de aprendizado e estímulo para amanhã. O ontem experiência, hoje aprendizado e amanhã o efetuar. E assim que eu faço com a minha vida. E não tem coisa melhor do que família e amigos. Não tem coisa melhor, família e amigos. Eu tento juntar isso, minha família e meus amigos. Obrigado por vocês estarem aí. Apesar de mim, eu sou dessa forma, né, do simples ao sofisticado, mas cada coisa no seu lugar. Obrigado. Maravilha, do simples ao sofisticado. Esse é o Dr. Adelson Prado, que tem nos dado o privilégio de conviver e estar conosco aqui em Castanhal. Gente, muito obrigado, show de bola. Me despeço por aqui, mas muito obrigado de coração.